poder de consumo dos brasileiros melhorou, mas ao mesmo tempo assistimos a um aumento da inadimplência. Aquela velha máxima de que quanto mais ganhamos, mais gastamos é verdadeira. Muitos defendem para a mudança dessa realidade uma educação financeira. Aprender a fazer um planejamento, gastar o que pode e deve, não comprar o desnecessário e assim por diante. Mas como isso é difícil, principalmente para nós adultos. Uma solução: começar cedo a aprender a lidar com as finanças. Afinal, é muito mais fácil ensinar uma criança. No L Debate de hoje vamos falar sobre educação financeira para os nossos pequenos. Isso é positivo? Dar mesada para os filhos pode ser um caminho? Crianças consumistas podem virar adultos sem controle? Para falar sobre o assunto, estamos recebendo deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, deputado Orlando Bolsoni, do PSB, Vera Lotufo Belardi, psicóloga e psicopedagoga da Unifesp e mestre em Psicologia da Educação pela PUC São Paulo, Fabiano Calil, economista e educador financeiro, e Vera Martins, do Corecon, Conselho Regional de Economia de São Paulo. Eu vou começar com os deputados. Em primeiro lugar, é positivo você ensinar uma criança a gastar, deputado Carlão Pinhatari? Eu acredito que é muito positivo e é primordial. A criança, na minha opinião, nós não podemos deixar que ela cometa excessos, nem com muito controle sobre isso, nem deixar todos soltos. Mas eu imagino que sim, eu imagino que a criança hoje, a gente tem que começar a fazer com que ela entenda o valor das coisas. Não é valor financeiro, não. É que é difícil, que você tem que trabalhar, que você tem que conseguir conquistar as coisas com muito suor, com muito trabalho, que é isso que ela vai aprender a vida dela depois. E sem excesso, em momento algum com excesso. O excesso vai prejudicar os dois lados. Se você soltar muito, vai ser um prejuízo muito maior. Mas se você segurar muito, às vezes você pode ter... eu não sou especialista nisso, nós temos aqui economistas, pessoas, mas se você pressionar muito também, você pode cometer o excesso da repressão em cima daquela criança, que também não é bom. Como é que o senhor fez com seus filhos? Eu tenho 4 filhos, né? Foi uma luta árdua da grande economista que eu tenho na minha casa, que é a minha esposa, né? Que fazia com mesadas divididas por semana, dando um controle, pedindo com que eles, a hora que eles fossem comprar, nunca ter conta em escola, né? Nós não tínhamos esse hábito. A gente deixava de ter o dinheirinho dele, que é para ele comprar um lanche na escola ou comprar alguma coisa, para que ele fizesse com o dinheiro dele. Se ele não tinha dinheiro, ele não ia comprar. Eu sou completamente contrário a essas coisas de você deixar a criança, pode ir lá comprar, que depois o papai paga, a mamãe paga. Isso já começa tudo errado. Concorda, deputado Bolsoni? Também foi um pai rígido na questão das finanças dos filhos? O deputado Carlão Pinhatari colocou bem tanto da experiência dele de exemplo, que é como pai, como também quanto prefeito. Os colegas aqui, economistas, o Fabiano e a Vera, e a nossa psicóloga, a Vera Lotufo, assim, que é a base, e o deputado Carlão, é o equilíbrio. Então, Então, o controle, há que se ter o controle, mas há também que se ter o estímulo. E o que é a própria palavra economia? Ela, quando originou do grego, era no sentido de o governo da casa. Então, gerenciar bem a casa. Então, o que é uma cidade? Então, o deputado Carlão Pinhatari gerenciou uma casa de raio de influência de mais de 100 mil habitantes. Então, esse equilíbrio é fundamental e muito importante, muito bem lembrado pelo Carlão, a questão do exemplo. E a educação, inclusive a educação financeira, em especial a educação para o consumo, ela é fundamental. Não só os 3 R's de reciclar, reutilizar, mas também de consumir com parcimônia, com cuidado. Eu procurei passar para minhas filhas esse contexto. As duas, inclusive, se dedicam à administração, uma como professora. Mas deu mesada para as filhas? Elas tinham quando fizeram 15 anos, quando completaram 15 anos que podia abrir uma conta em banco, eu abri uma conta conjunta
é comigo para saber... perigo, para saber... Não, pelo contrário, para saber que tinha limite e que tinha responsabilidade, se usava muito. Então, um cheque, então, para saber que quando estava fazendo um cheque, há necessidade de ter responsabilidade. O que se assina é o que se fala. Essa responsabilidade, Vera, é positiva? E com que idade a gente deve começar a mostrar isso? Porque criança não tem essa noção de valor. Eu me lembro que a minha filha falava assim, às vezes, mamãe, me dá dinheiro. Eu falava, não tenho. Ela falou, tem, vai lá no caixa eletrônico e tira dinheiro. Eu falo, não, para você tirar o dinheiro no caixa eletrônico, você precisa ter dinheiro na conta. Eles não têm muito essa noção de valor. Como é que fica, então, essa equação? Olha, é muito importante essa educação financeira e eu acho que pode ser iniciada desde os 6, 7 anos, né? Algumas pessoas comentam até 3, 4 anos, eu acho que é um pouco cedo ainda, né? Mas com 6, 7 anos eu acho que a criança já tem condições de ter a sua mesada, né, semanada de preferência. Por né? que semanada? Porque quando a criança é pequena, né, depois quando ela cresce, poderia ser uma mesada. Mas quando a criança é muito pequena, para ela se organizar durante a semana, é melhor que ela tenha uma semanada, porque ela consegue se organizar. É mais fácil fazer um planejamento para 7 do que para 30 dias. Isso é muito importante, o planejamento, né? E é importante porque a criança, ela precisa também perceber que existem certas dificuldades, né, para conseguir as coisas. O mais importante é o desejo, né? Ela ter o desejo de ter alguma coisa. Porque se ela está num ambiente onde ela tem tudo disponível, qualquer coisa que ela queira, ela tem, então ela não tem desejo, né? Então, isso é uma coisa muito ruim. Fica um indivíduo que não tem desejo, não tem uma ambição, não tem uma vontade de ter alguma coisa, porque ele já tem tudo ali na mão. É a questão da conquista, né? Conquistar algo por si, Exatamente. né? Agora eu pergunto para o Fabiano, como estipular valor? Né? Muitos pais devem estar perguntando, o que é correto? Né? Como estipular? Como fazer a criança planejar esses 7 dias? Porque a gente faz um orçamento, mas nós somos adultos, né? E sabemos das nossas responsabilidades e compromissos. Como formar a criança nesse sentido? Acho que sempre lembrando do equilíbrio, também do exemplo dos pais, isso é fundamental. Da maturidade que a criança tem a cada faixa etária, ela tem uma maturidade no começo, um horizonte de tempo menor, e isso vai se ampliando. A responsabilidade que você pode ir dando já para um adolescente, para um pré-adolescente, para um adulto jovem, é diferente do que eu tenho para uma criança, né? Então, quando eu digo, ó, vai lá e compre, se tem R$1, ou 2 ou 5 para comprar algum lanche na escola, para um dia, é uma responsabilidade já importante para ele, e eu posso dar para um jovem assim, quem vai pagar a mensalidade da escola é você. Mas ali ele já está com uma outra responsabilidade, a faculdade, ou as despesas da moradia que ele tem para fazer uma faculdade fora. Você pode começar a dar de acordo também com a idade que ele tem, e tem que sempre lembrar se a família faz isso para todos os filhos, né? Começam as outras diferenças, que eu acho que isso é um tema interessante, e como é que os pais dão um exemplo. Então, eu gosto sempre de lembrar para os pais, né, a questão do não tenho dinheiro, né? Acho que o mais difícil é dizer o seguinte, eu tenho dinheiro e não vai comprar. É muito mais difícil. Que a gente vai voltar, que eu acho que isso é interessante, porque ter dinheiro, né, porque eles têm essa habilidade, né, de ver, bom, passo cartão, não tem dinheiro, dá um cheque. É tão cômodo, né? Então, como que eu digo assim, eu tenho dinheiro e não vou comprar? Esse é o não, né, que aí eu acho que dá o limite para ele e permite com que ele viva com esse não, com a limitação e sabendo, bom, e por quê? E hoje eles questionam, né? Por que não? Por que essa quantidade? Por que mais para o outro? Por que meus amigos têm e eu não tenho? E eles têm, você não vai ter, porque nós somos assim. E eu acho que começa no ensino, lembrando que em economia dinheiro é um meio, acho que é bacana a gente falar tudo que vem antes, né? Os valores familiares, então desde o esse é seu, esse não é seu, essa ideia de valor, eu produzo dinheiro quando eu saio para trabalhar, que a gente fica longe, é porque eu estou lá fazendo dinheiro.
Então, essa percepção de, bom, quando o papai vai viajar ou a mamãe sai para trabalhar, eles estão fazendo dinheiro. Esse tempo, lembrar de que ele é feito de alguma maneira, né? Essa troca de trabalho, que é uma outra preocupação que depois a gente vê com os adolescentes, de se eu tenho capacidade de fazer dinheiro ou se eu acho que eu devo ganhar dinheiro de algum lugar, né? Ele tem um comodismo, ou o pai que... A gente tem uma sociedade de imigrantes, né, aqui no Brasil, que os pais passaram muita dificuldade na vinda. E com isso, de novo, a gente falava um pouco antes, de não dar limite para a próxima geração, né? Já que eu passei restrições, eu não quero que a próxima geração passe restrições. Isso é o mais difícil, claro. E essa falta de limite é o que deixa eles perdidos, na verdade, né? A falta de desejo, que a Vera bem colocou, que quando eu tenho, então, um jovem que ele não teve esse horizonte de limite, porque, bom, pode, porque eu passei restrições, ele não vai ter, eu deixo também que ele tenha desejos, né? Que ele tenha gana de produzir também dinheiro, que ele tenha gana de trabalhar, de fazer por conta própria, de sair de casa. Hoje a gente tem jovens de 40 e poucos anos na casa dos pais. Opa. Que é muito comum, é algo que está ficando cada vez mais comum, né? Então, por que eu vou sair da casa do meu pai? Né? Por que eu vou querer... Eles querem independência, mas não querem autonomia. Agora, como que a gente define valores? Eu acho que vai muito de família para família. Tem famílias que optam, eu prefiro não dar mesada. Prefiro administrar isso no dia a dia. Lembrar da maturidade deles é importante. Tem gente que prefere dar por idade. 6 anos, 6 reais. Quando faz 7 anos, 7 reais. Mas depende da classe econômica que a gente fala também, né? Não dá para dizer que 6 reais para uma geração pode funcionar, para uma outra situação, para uma outra família, talvez não. Então, sempre olhar a realidade daquela criança e aí lembrar o que é a diferença da situação da família e o que é a maturidade daquela criança para a vida dela. Agora, Vera, como medir que essa educação está dando certo? Porque a gente não tem essa formação, vamos dizer, em finanças para dizer, eu estou fazendo certo, estou dando o valor correto. De que forma, pelo comportamento do meu filho, eu posso medir que essa educação está funcionando? Olha, eu acho que no final a gente acaba meio que fazendo uma experimentação, né? Não tem como fugir disso. Eu acho que assim, você vai em doses homeopáticas, né? Então, assim, nunca dá demais. Eu acho que é melhor pecar por menos, pela escassez, do que dar demais. Essa é uma visão, até assim, digamos, além de pensar na questão do equilíbrio, né? De fazer a escolha certa, mas é sempre melhor passar um valor de que é melhor você... gastar menos do que mais. Eu acho que assim, você já dá esse valor de poupança, do que seria uma poupança, já é uma coisa importante. Então, você tem que ficar acompanhando, né? Na verdade, você vai acompanhando e, ao mesmo tempo, explicando alguns conceitos, né? O que é a poupança, afinal, você tem que gastar menos do que você ganha, né? Então, essa é mais do que, digamos assim, o aprender conhecimento, a poupar, mas é fazer, aprender fazendo. O conceito e uma outra coisa, que é a questão de que para você fazer a poupança, você tem que estabelecer prioridades, né? Então, assim, voltando a essa questão, bom, existem muitos objetos hoje em dia que na nossa época não tinha, né? Então, assim, as crianças hoje em dia elas estão cada vez mais expostas a novos objetos de desejo. Sim. E a própria televisão. A própria televisão. Não, existe uma oferta maior de produtos para a criança, né? E isso tá aumentando cada vez mais, né? Então, assim, as crianças se deparam com um conjunto enorme de produtos e serviços que elas gostariam de ir, de passeios, de festas, de uma série de coisas que estão sendo produzidos pela economia, o que é um bom sinal, porque, na verdade, está mostrando que a economia está se desenvolvendo, né? Então, se antigamente as crianças não tinham isso, é porque a economia não conseguia ofertar isso, e hoje em dia consegue. É o processo de desenvolvimento. Só que assim, você vai colocando para as crianças também uma questão de uma certa assim, insatisfação e mal-estar, porque você fica perdido, foi o que a Vera falou, você fica perdido, e aí, faz o quê? Então os pais, além da noção de poupança, têm que mostrar como fazer escolhas, né? Estabelecer prioridades. E fazer o acompanhamento disso. É meio trabalho de formiguinha, né? Você vai acompanhando, você dá sempre menos do que seria o desejável do ponto de vista da criança e faz com que ela veja que você tem que fazer escolhas e colocar seu dinheirinho onde é melhor, o que é mais importante para você. Né? E como é difícil dizer não, né? Eu vou para o intervalo rapidinho e vou deixar um questionamento. Muitos pais se perguntam se a criança deve participar da vida financeira da família, ou seja, saber se o pai tem dívidas, quanto o pai ganha, se aquele momento ele pode dar um pouco mais de dinheiro, se é positivo para a criança viver a realidade financeira da família. A gente volta já já.
deputado Gilson de Souza esteve presente no Departamento de Estradas de Rodagem para entregar projeto sobre a melhoria de rodovias e vicinais na região de Franca. Minha visita hoje com o secretário de Transporte, Dr. Saulo, é justamente para... Esse é um pleito em que o deputado já tem trabalhado, já desde o mandato anterior, dos outros mandatos, e nós estamos trabalhando para que a Fábio Talarico, de Franca até São Joaquim da Barra, tenha a sua duplicação. E em São José da Bela Vista, nós temos ali o trevo, que tem acontecido ali muitos acidentes com vítimas fatais. Nós estamos pleiteando a alça, nós fazemos ali a alça daquele trevo tão importante na questão de segurança para toda a população da nossa região ali, da região de Franca, região de São Joaquim, Morro Agudo, Orlândia, né, Guaíra, Guará, toda aquela região ali que realmente usa muito essa estrada. Os alunos, né, as pessoas que precisam dessa estrada para vir estudar até a Franca, ou assim, o viajante, aquele que realmente usa a estrada, essa estrada realmente tem essa dificuldade, são muitos acidentes com vítimas fatais e que nós precisamos realmente fazer aquela alça ali para tirar toda essa complicação desse trevo que existe ali na Fábio Talarico. Voltamos com a L Debate, hoje falando sobre mesada para os nossos filhos, educação financeira para os pequenos. Infelizmente o deputado Orlando Bolsoni teve que nos deixar, vai cuidar das finanças do Estado, já que está nesse momento em discussão a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado de São Paulo para o ano que vem. Mas a gente vai continuar o nosso papo aqui e eu deixei uma pergunta sobre a participação das crianças na vida financeira da família. Deputado Carlão, o senhor acha que é certo participar, saber que o pai está com dívida, saber quanto o pai ganha, até onde vai a capacidade financeira da família? Eu penso que sim. Primeiro a gente tem que ver a idade da criança, né? Nós precisamos saber porque quando você fala de criança de 2 anos, de 3 ou de 10 ou de 12, não vai chamar um menino de 14 anos de criança, que primeiro que eles vão ficar bravos. Mas é uma criança ainda. São aborrecentes, vamos dizer assim. A gente percebe que, eu acho que tudo que você dialogar, né, tudo que você conversar, que você explicar para o filho, desde que você tenha uma coerência de explicações, eu acho que não tem nenhum problema. Né? Porque é muito mais fácil você dizer para o seu filho o seguinte: bom, eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Né? Eu fiz isso muitas vezes, com certeza. Eles acreditaram? Né? Eles acreditam. É jovem, não tem nenhum tipo de maldade nessas coisas. O que é difícil é você dizer: bom, eu tenho dinheiro, mas eu não vou dar porque não está na hora de você ter isso. Isso que eu acho que é a maior dificuldade, que é uma discussão que a gente tem que fazer. Mas eu acho que você conversar, explicar. Quando você tem um filho, eu tive 4, 2 vezes gemelar, quer dizer, você tem aí uma turma grande, né? De escolas, disso, quer dizer, um custo muito maior. E eu acho que quando você tem... A minha mulher, ela fez um trabalho excepcional de criação dos filhos, então eu com uma vida muito atribulada, às vezes de não ficar em casa, de estar sempre viajando, primeiro pelas empresas, depois como político, mas ela fez um controle muito efetivo em cima das crianças. E com os seus recursos pausados e explicando o porquê não. Né? Advogada, né? Brava. Então, que difícil, né? Porque a mulher é muito mais consumista. Mas deveria ser, né? Eu penso que você tem que explicar, você tem que dialogar, tem que conversar. Eu acho que os filhos entendem. Fabiano, tem que fazer isso, ou seja, né? Falar para o filho: olha, o papai ganha R$2.000 por mês, gasta isso com escola, isso com supermercado, sobra isso para gastar com a família. Formar, né, essa responsabilidade cedo. Não corremos o risco também de formar adultos, vamos dizer assim, mais mesquinhos, mais medrosos, né? Porque a criança tem a questão da formação de caráter, né, dessa criança. Como muito é que capitalista, fica? Né? Eu fico preocupada com isso, porque a gente não sabe medir. Pai e mãe não sabem medir absolutamente nada. O que é certo? Até onde eu posso ir? Eles assistem já, né? Acho que a questão do modelo e do exemplo é o que eles assistem. Como o deputado Carlão disse, respeitar a maturidade e idade deles é fundamental. Então, eu posso fazer uma lista de supermercado sempre com os filhos.
mas o valor que eu vou pagar no final, nem sempre, não para todos. Entendi. O valor que um pai e uma família ganham, para a criança pode ser um número exorbitante. Por falta de noção. Né? Isso. Tem um vídeo no YouTube que mostra lá, pergunta para as crianças quanto que ganha um jogador da NBA, que é a Liga de Basquete norte-americana. E elas falam assim, $1? Mais, ela fala assim, $1,10? Então a referência delas é até ali. Quem chutou mais alto chutou $5 por ano para um jogador da NBA. Crianças ali entre 5 e 8 anos. Se ganha $5 milhões por mês. Então, se fala por uma criança, a família ganha R$8 mil, para a criança aquilo pode ser um número assustador. Entendi. Então, a criança saber o valor do patrimônio de uma família, o valor do salário, né? Se ele não tiver uma referência, ainda quando ele está prestes a trabalhar, começou a trabalhar, é uma coisa. Mas quando ele ainda não tem a noção do que é fazer dinheiro, e o dia a dia dele custa R$2, R$3, dizer que a família ganha R$8 mil pode ser um susto. Ou pode achar que nós somos muito ricos. E aí pode sim ter esses efeitos, né? Agora, eu acho que ele aprende muito mais com o exemplo, e aí o que deve se compartilhar? O consumo de energia, né? Vamos ajudar o ambiente e o bolso do papai, apagando a luz, né? Tem alguns combinados que eu posso colocar ali. Cuidado com o que a gente compra, o desperdício, o que usa, o que não usa, as escolhas, onde eu tenho que frustrar os filhos, que a Vera bem colocou aqui. Então, no momento eu tenho que frustrar. Não, eu também quero coisas, mas também não posso. É né? verdade. Tudo o que eu quero. A gente tem que pensar também no nosso posicionamento, né? O que é o desejo dele, o que é o meu desejo, o que é o nosso desejo. Né? O que é necessidade, o que é desejo. Segregar um pouco dessas questões. Então, acho que falar, de novo, eu volto que, acho que ainda mais do que dinheiro, falar sobre o que é importante. Né? Quais são os sonhos da família, quais são os planos da família, o que ele deseja, o que ele quer, o que ele precisa. Você precisa estudar, porque para a família estudo é algo importante. Nós dedicamos parte do meu trabalho para pagar os seus estudos. Falando nisso, na questão dos estudos, muitos pais têm aquela mania da recompensa, Vera. Olha, se você for bem na prova, eu te dou aquela bicicleta. O deputado Carlão falou aqui dos 90 dias que ele esperou pela bicicleta. Mas assim, eu te dou aquela bicicleta que você tanto quer. Olha, se você for mal, eu te tiro R$10 da sua mesada. Isso é positivo ou está errado? Eu não concordo com esse tipo de recompensa. Ou punição, né? Porque eu acho que a criança tem que estudar, é uma obrigação dela estudar. Né? Então, acho que não tem Elas não acham, mas é uma obrigação. É um dever e claro, ela tem que saber disso. Né? Então, eu não vou dar, sei lá, R$20, R$30, porque ela tirou uma nota melhor ou pior, etc. Né? Eu acho que eu tenho que ajudar o meu filho a conseguir acompanhar a escola e tentar fazer tudo para que ele... vamos dizer, mostrar para ele a importância que a escola tem e terá na vida dele. Né? Então, acho que isso é né? Porque às vezes a gente vive um mundo diferente, né? O que era, como a gente foi criado pelos nossos pais é bem diferente de como a gente cria os nossos filhos hoje. Então, a mulher trabalha. É muito mais fácil compensar o filho de alguma forma, né? A gente não senta à mesa mais com a família para um jantar familiar. Então, muitas vezes a gente acha que compensar o filho, ou com presente, ou com dinheiro, é uma forma de suprir a falta que faz a nossa presença muitas vezes. Você está querendo né? comprar a culpa que você achou que você teve, né? Infelizmente, a gente faz isso. Né? Aqui é meia-culpa, a gente faz isso. E é muito difícil mudar esses comportamentos. Por isso que eu questiono isso da recompensa, da punição, porque às vezes é muito mais fácil para a gente. Mas não acho que isso não ajuda em nada a criança. Né? Nem vou te dar tanto se você não fizer isso. Isso não ajuda em nada a criança. E a questão da escola, Vera? Porque a gente falou de educação financeira em casa. E na escola? Porque na escola tem realidades diferentes. Minha filha tem menos dinheiro que o amiguinho, ou mais dinheiro que a amiguinha. Cada um tem uma realidade econômica diferente, mas tem acesso aos mesmos produtos que a gente falava. Né? Um tem um tênis importado, o outro não pode ter. Como lidar com isso? A família tem problemas sérios com isso, principalmente se você tem uma escola que tem uma diversidade muito grande de classes de renda.
Nas classes de renda mais alta, bem da verdade é que já há uma, digamos assim, uma migração das pessoas, assim, em termos de poder aquisitivo, que você de alguma maneira reduz isso. E aí cabe à família falar, não, olha, na verdade você está indo para a escola para obter conhecimento e ter bons relacionamentos e crescer como pessoa. Não para ficar como se você estivesse indo no shopping center, né? Fazer um desfile de moda, né? Nesse ponto, eu acho até bom aquelas escolas que adotam o uniforme, né? Sim, porque aí isso é você essencial. elimina boa parte do problema. Mas dentro da escola, essa discussão, a gente estava vendo a matéria de Singapura. Isso. Claro, né? A gente está falando de um país que tem uma cultura totalmente diferente da nossa, que leva a educação financeira para as escolas, né? Não, e mas diz que no corredor, para vocês terem uma ideia, nas escolas, o corredor, a gente aqui no Brasil, a gente vê bichinho, né? Vê desenho, lá não, você vê imagens de empresas. Como é que foi o começo daquela empresa e como ela está hoje? Ou seja, é dinheiro por todo lado. Isso também é exagerado, né? Muito pesado. Não, eu acho. Eu não acho isso uma coisa saudável, não. Eu acho que assim, você tem que dar, do mesmo modo que você tem que dar educação e não ficar dando incentivos, né, porque você tem que ter realmente um conjunto de conhecimentos bons que você vê que a criança tem na escola. Eu não vejo isso como uma coisa saudável do ponto de vista da formação de um indivíduo. Não, realmente não é por aí, não. Eu acho que nesse ponto de vista a nossa escola está melhor, né? E toda a sociedade lá é muito competitiva, é totalmente diferente, né? Agora, assim, eu acho que a escola poderia dar mais instrumento para as crianças aprenderem alguns conteúdos sobre valor das coisas, do ponto de vista da utilidade, do ponto de vista monetário, dar mais conteúdos, principalmente no ensino médio. Eu acho que já seria assim, uma faixa etária que o adolescente consegue. 15, 16, 15, 16 anos. Aí Entender, sim, né? porque aí não adianta você falar só no abstrato, ele já tem que ter alguns instrumentos de matemática, algumas contas básicas. Então, saber lidar com esse tipo de informação, né? De fazer cálculo, de fazer algumas comparações. Então, eu acho que seria interessante, e inclusive existe até umas propostas de colocar no ensino médio esse tipo de educação financeira. Eu acho que ajudaria muito. E aí você teria alguns conceitos teóricos, você teria algumas práticas. E aí tira também um pouco só da responsabilidade dos pais, né? Então, a escola tem mais instrumentos para isso. Eu me lembro uma fala do deputado Bolsoni que disse que abriu conta em banco para o filho, para a filha, né? Elas assinavam cheque, tinha um certo controle e conseguia, assim, educar, né, as filhas para isso. Isso é positivo, porque eu vi que existem seguradoras, corretoras, na verdade, que hoje vendem produtos para adolescentes. Fundo de investimento, por exemplo. Isso é positivo, é dar muito... Eu fico preocupado muito com essa coisa de dar muita responsabilidade para a criança lidar, né, com o dinheiro. Tem um ponto que eu vou colocar como positivo de Singapura, por exemplo, que é o que me preocupa, o contraponto aqui no Brasil, a quantidade de jovens que querem prestar um concurso público e não querem trabalhar numa empresa ou empreender, né? É um país empreendedor, é um país que tem uma característica, além, sem falar dos próximos anos, uma característica de crescimento muito grande, que empreender faz muito sentido, uma terra que se dá, né, no interior, enfim, isso é mais claro ainda, e que jovens ficam estudando e abrem mão de trabalhos, de estágios, de trainees, para estudarem para prestar um concurso, mas não com a ideia de mudar o Estado, né? Não com a ideia de fazer algo, de prestar, e sim de pendurar e não fazer. Né? A ideia de uma garantia, mesmo, a garantia. de uma segurança, Perfeito. Né? Que aí é não tomada de risco. Então, quando tem... Estou voltando nisso, porque eu acho que a questão do fazer, de algum modo, dinheiro, né? Essa ideia de poder fazer dinheiro, de pensar em cidadania, nos valores que se tem das coisas, e depois eu pensar onde que eu guardo esse dinheiro, como que eu usufruo desse dinheiro para me dar prazer, que é o que eu vou consumir, e também reservar. Acho que a reserva é sempre importante. E tem a coisa da frustração também, né? A gente está falando muito do planejar o positivo, mas a criança pode se frustrar num determinado momento. Né? Porque, juntei tanto dinheiro, durante tanto tempo eu não consigo comprar aquilo que eu quero. É um tipo de frustração. Mas juntar já é uma exceção, né? Porque a gente tem, olha os apelos de consumo que nós temos e a quantidade de apelos de poupança que nós temos.
É verdade. É desproporcional, né? Totalmente. Quando tem uma iniciativa de alguém que tem lá alguma possibilidade de o jovem poupar, que seja para o pai ou avô poupar numa previdência para um jovem, ou que o jovem possa lá investir num fundo de ações, que ele possa conhecer sim as empresas brasileiras, onde que ele investe, que ele tem um horizonte de tempo, acho que pode ser uma iniciativa bem interessante. Eu acho que dentro dessa coisa do que você passa de informações e de valores, existe uma coisa que é muito importante, que é a questão do tempo. Você tem que dar um horizonte de tempo para a criança, ou seja, você tem que mostrar que sim, existem alguns tipos de produtos e serviços que você consegue ter um consumo imediato, mas a poupança, em geral, ela é feita para um projeto legal, um projeto grande, então uma viagem, sei lá, fazer um curso bacana. Então, você tem que dar algumas dimensões. Então, introduzir essa coisa do tempo no planejamento, né, do projeto, né, de um sonho. Na verdade, você tem que traduzir isso numa administração financeira, né? Mas é o velho sonho de volta. A linguagem da criança é muito diferente. Eu me lembro, até perguntar isso para outra Vera, que um dia eu cheguei para minha filha e falei assim, eu vou comprar um apartamento para você, para quando você crescer, você já ter a sua casa. Ela falou, não quero. Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque eu vi que apartamento a gente paga durante 20, 30 anos. E se acontecer alguma coisa com você, eu que vou ter que pagar? Eu falei, claro, você vai ter que... Não, então é melhor morar de aluguel, porque aí, né, eu vou pagar uma... Aí eu falei assim, não estou entendendo. Por quê? Porque eles não querem arcar, querem colocar tudo nas nossas costas, óbvio, né? É muito mais fácil que você falar assim, olha, você vai arcar com isso daqui a um tempo. Eles não têm essa noção de compromisso, Vera. Isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver, né? Na criança, né? Mas como? Que metodologia? Então... A gente estava brincando aqui que eu joguei banco imobiliário, a Vera também, o Fabiano, acho que não, que é uma coisa que eu joguei, o Fabiano é mais jovem. Essas metodologias, de lidar com dinheiro de brincadeira. Eu lembro que eu tinha uma caixinha registradora de supermercado, né? Que a gente brincava com as amigas de casinha, e aí tinha o supermercado, a gente ia lá comprar a comidinha. Isso é positivo para criar esse comprometimento, por exemplo? Olha, esse jogo do banco imobiliário, eu até uso no meu consultório com algumas crianças em psicopedagogia, só que você precisa utilizar de uma maneira adequada, né? Porque se a criança ela vai jogar o banco imobiliário, tem crianças, dependendo da idade, que elas querem para somar aquelas casinhas, quanto mais casinhas, uma em cima da outra. Então, elas não estão entendendo o espírito do jogo, né? Porque elas não têm essa consciência ainda. Então, mas aí o adulto que está jogando com elas é que vai mostrando, né? Olha aqui, as estratégias que ele tem que usar, é um outro modo, né, de mostrar isso, né? E tem aquela coisa das historinhas infantis, né? Por exemplo, a cigarra e a formiga, que é melhor exemplo de que poupar e a coisa de se preparar para o futuro, né? Eu acho que poderia entrar nessa questão também. Eu preciso ir para o intervalo rapidinho e eu quero entender um pouquinho também se é possível discutir, né? Valores, sentar, falar, papai, o senhor está me dando tanto de mesada, mas olha, eu estou tendo esse gasto a mais. Como é que fica esse diálogo também nessa relação, né, de dinheiro e família? A gente volta já já. O deputado Geraldo Cruz participou na Câmara Municipal de Embu do seminário sobre o plano de carreira dos profissionais da educação. Sindicalistas e autoridades locais também discutiram propostas para a educação pública em São Paulo. É muito importante você fazer um plano de carreira e ouvir a categoria. Como o projeto está na casa para ser discutido e é um compromisso do governador em fazer esse ano o plano de carreira dos funcionários da área da educação, nós já iniciamos aqui fazendo esse primeiro debate aqui sobre esse assunto e nós acreditamos também que mais importante para que a gente possa fazer um bom projeto, um bom plano de carreira é ouvir na categoria. E é por conta disso que nós estamos fazendo aqui. Nós já, quando governei aqui a cidade de Embu por 8 anos, nós fizemos um plano de carreira aqui do magistério. E eu, pessoalmente, fui em todas as escolas, ouvi todos os funcionários, para que pudesse fazer um plano o mais próximo possível daquilo que a categoria espera.
Voltamos com a L Debate, hoje falando sobre educação financeira para os filhos. Olha, o intervalo é ótimo, se a gente pudesse, né, deixar andando aqui o intervalo. Mas eu deixei uma pergunta sobre a questão da negociação, Fabiano, né? Como negociar? Porque é verdade, muitas vezes os pais não têm noção dos gastos do filho. Arrumou uma namoradinha, né, quer ir no cinema. Como é que fica essa questão? Olha, eu ganho 100, pai, mas eu estou precisando de 120 por causa de... Isso é positivo, negociar, fazer o planejamento junto com o pai ou com o provedor, no caso do deputado Carlão, é com a mãe que você tem que fazer essa negociação? A negociação é sempre importante, né? Falar sobre o dinheiro dentro da família é fundamental. As crianças, geralmente, quando elas começam a manipular o dinheiro, elas se lambuzam um pouco, elas não estão acostumadas. E também tem que tomar cuidado com o pai para não ser controlador. Eu sei tudo que você gasta, todos os gastos do seu cartão de crédito, e se você for em algum lugar, daí você não deu... Tá vendo? A questão dos limites. Você não deu autonomia para que ele assuma a responsabilidade e assuma seus riscos, né? E seus erros também. Claro que ele sabe que você é um porto seguro, mas ele tem que navegar e voltar sabendo que você é um porto seguro, né? Mas ele tem que ter autonomia para ir ali. Então, essa conversa sobre o dinheiro tem que existir, mas não no sentido de, 120 então tá bom, né? 120, por quê? Essa argumentação fala assim, legal, você argumentou, mas legal, não. Ele vai ter isso no trabalho, eu quero um aumento. Não. Por que você quer um aumento? Justifica isso, argumenta, né? E você, enfim, aí tem outros exemplos que acho que o deputado Carlão pode trazer, que estava comentando dos filhos, essa diferença é muito bacana. São 4 filhos. Claro, nenhum é igual ao outro. Muito menos os gêmeos. Né? A gente fala que gêmeo é igual em tudo, não é. Então, como é que fica isso? Você dá a mesma mesada, olha a coisa interessante, dá 100 e 100. No final do mês, esse aqui tem 99. Aquele ele vai falar assim, ó, pai, não deu. Né? Como é que fica, né, esse controle também, essa coisa para não poder dar para o outro e dizer assim, olha, o outro não gastou, gastou R$1. Uma coisa interessante, Ana, uma coisa muito interessante. Quando ia na escola, então, a gente separava o dinheiro do lanche que eles iam comprar, cada um com o mesmo valor, na mesma escola, né? Mesmo valor. Chegava na sexta-feira, normalmente tinha que levar lanche de casa, porque o dinheiro já tinha acabado. Então, o controle era diferente. Sim. Né? E isso não foi uma vez, isso era quase todos. Depois nós começamos a ver que, acho que ele gostava mais do lanche de casa, então você percebia que... Não era isso, mas, dinheirinho. Filho, o ser humano é diferente do outro completamente, né? Agora, nós temos que ter... Eu acho que toda criança ela tem que ter objetivo. A gente tem que tentar passar para que ela tenha um objetivo. É que ela tenha o prazer de dizer que, bom, você tem que poupar, porque você tem que ter um apartamento seu, você tem que ter uma casa sua. Sabe o que me preocupa muito? Quando o pai, a família está numa média de recurso financeiro, ela faz um esforço enorme para o filho dela estudar numa escola onde aquela renda familiar daquela escola é maior do que a dela. E ela faz uma escola mais cara, um esforço danado. E os exemplos que essa criança vai ter naquela escola é muito diferente da realidade da vida dela. Então isso me preocupa. O pai que for fazer isso, ele tem que ter uma estrutura muito maior. Tem que ter uma clareza com o filho, né? Que é complicado. Porque é difícil explicar. Porque eu estudo aqui nessa escola e você também estuda, só que meu filho ela vai passar o fim de semana na Riviera e eu vou passar aqui. Quer dizer, então isso tudo traz um complicador que é muito diálogo, muita conversa, muita explicação. Mas eu tenho um casal de amigos, mas vocês dão muita justificativa para os seus filhos. Eu não dava justificativa. Eu conversava com meus filhos. Faz diferença. Né? Muita diferença. É muito diferente. Né? E vamos para o lugar. Nós não vamos porque nós não podemos ir. Você tem que entender, isso não é bom. E isso tudo, eu acho que a gente consegue ter. Hoje meus filhos mais novos têm 20 anos de idade, quer dizer, tem uma tranquilidade, o mais velho tem 24, mas está se formando. Mas então a gente tem, eu acho que o dever que a gente tem é de fazer uma boa educação. Eu tentei, isso é história. Você tem que tentar e tem que conseguir. Dá trabalho. É complicado. Eu trabalho todo dia. Todo dia. Aí vai na casa da avó, lá pode tudo. Casa do avô pode tudo. Estraga. Meu pai nunca foi num supermercado comigo. Ele pegava meus filhos de sábado para ir no supermercado. O que é que eles queriam? Imagina, né? Então você fica assustado. Conflito, vamos falar desse conflito. Isso. Por quê?
Comigo acontece a mesma coisa. Eu sou a mãe ruim, agora a vovó dá. Ou vice-versa algumas vezes, né? Olha, você não deixa eu ir, vou pedir para minha avó. Isso dá uma certa, vamos dizer, confusão na cabeça da criança. E a questão de filhos diferentes. É bom tratar, de acordo com a personalidade de cada um, impor educações financeiras diferenciadas, Vera, ou não? Tem que colocar o mesmo caminho para os dois e cada um se vira. Eu acho que a educação financeira é aquela, são aqueles valores que você está passando, né, para o seu filho. E ele tem que se adequar a isso, né? Tem uns que, como são mais econômicos, uns gastam mais, outros gastam menos, né? E eu acho que também tem a questão de gênero também, né? Porque as meninas, eu, por exemplo, tenho 2 filhas adolescentes. Gastam tem muito 18, mais do que as meninas, né? Querem ir no cabeleireiro, querem ir fazer limpeza de pele, tem não sei depilação, sapato bom. Né? O homem quer ir na balada, ele quer carro, quer não sei o que, não sei, isso é muito relativo. Não, e as meninas também querem ir na balada, querem carro, querem tudo. Não, mas até a gente brincava essa semana, o deputado falou, olha, eu vi uma pesquisa que 70% das mulheres compram coisas que elas não usam. Será que os homens também não compram? Acho que essa questão de comportamento vem mudando. Foi isso que você disse. Foi. Aí eu fui olhar no guarda-roupa, é verdade, a gente compra muita coisa que a gente não usa. Tem uma diferença de gênero importante que vem da história também. As mulheres usualmente sempre cuidaram o homem saia para caçar e trazer, ou saia para produzir e trazer, e a mulher administrava. Então, quem paga a maior parte das contas, quem compra o supermercado, vestuário, etc., e inclusive as coisas próprias, ainda em grande parte é a mulher. Isso. Então, a maior parte do gasto da família, quem faz, quem operacionaliza, é a mulher. E claro, para nós é um ótimo argumento que você só gasta, né? E agora eu tenho que comprar meus brinquedinhos caros, né? O som, a televisão, o carro, a viagem X. Então, os brinquedinhos dos homens são mais caros, geralmente. As mulheres, elas gastam com muito mais frequência valores menores. Mas o homem não compra coisa desnecessária também, Fabiano? Do necessário e desnecessário sempre tem, né? Isso de todos. Isso aí eu acho que depende, né? Acho que a questão de gênero muda nesse sentido de muito mais frequência as mulheres têm em valores muito menores e o homem geralmente com valores maiores. Agora, se usa ou não usa, né? Isso eu acho que tem para os dois. Eu abri o programa dizendo... Deixa eu falar mais rapidinho. Eu acho que o sapateiro da mulher tinha que ter o sapateiro ficar de bruço. Para ela olhar o que ela usou e o que ela não usou até hoje. Né? Vou conversar com a dona Pinhatari. Só fica dentro da caixa. Se o senhor faz guardadinho isso. Só. Não, eu não faço, não consigo fazer isso. Deixa eu só perguntar uma coisa. No começo do programa eu falei que a gente tem um aumento do poder de consumo e ao mesmo tempo um aumento da inadimplência, porque as pessoas sempre ganham e acabam gastando mesmo ganhando mais. Se a gente tivesse uma educação financeira, tivesse pensado isso, a gente teria uma cultura diferente, Vera, ou não? Ou é uma coisa de clima, de pessoa, de formação do brasileiro? O brasileiro é solidário, ele empresta dinheiro, né? Ele tem toda uma formação financeira, vamos dizer assim, não muito correta. Não, mas eu acho que não. Isso daí, na verdade, assim, digamos, é comum nos países, à medida que cresce a renda, cresce o consumo. Isso daí é uma regra básica da economia, inclusive. Senão, e a inadimplência cresce também, porque, na verdade, você não trabalha só com os recursos próprios, mas com recursos de outros, ou seja, com dívidas, né? Com endividamento. Então, assim, não devemos nos culpar por isso. Eu acho até que, por exemplo, comparando com os Estados Unidos, a gente até que está bem, né? Em termos assim, nós não gastamos tanto quanto eles, do ponto de vista global, macroeconômico. Sim. Tanto é que você vê que eles passaram por uma série de crises ultimamente, né? Crise bancária, porque tem aí um problema de endividamento por trás de tudo isso. Então, assim, nós não fugimos da regra do mundo capitalista desenvolvido. Então, estamos lá, né? Agora, podemos melhorar? Podemos, né? Eu acho que esse é um dos modos, é você realmente ir dando informações, orientações, acompanhando as crianças. Eu acho nesse sentido, é bom que a família brasileira ela é sempre bastante unida, eu sinto isso, né? Mas crianças consumistas podem virar adultos sem controle ou depende, Vera? Tudo que é exagerado, muito, né? Sim, né? Como a Vera estava bem dizendo, a questão da escolha, né? Você tem que aprender a todo momento fazer escolhas. Né? Aprender a fazer escolhas. Então, eu vou comprar
essa bolsa, sei lá, X, que custa, né? E vai me faltar para pagar outras coisas, né? Então, o que eu prefiro? Então, mas isso é a questão, é aprender a fazer escolhas o tempo todo, né? Considerando principalmente que a economia, basicamente, a definição básica dela é a alocação dos recursos entre fins alternativos, dado que você tem uma restrição orçamentária. Ou seja, a mesada é tal, você tem que colocar seu dinheiro. É assim, você ganha 10, você tem que gastar no máximo 10. Você ganha 10, gasta no máximo 10 e você tem que colocar... Sem fazer poupança. Sim. Se você colocar a questão da poupança e pensar no futuro, ainda tem esse problema, né? Mas e aí você tem que alocar seu recurso, colocar onde ele realmente te dá mais vantagem, né? Onde é mais útil. Essa é a regra básica da economia. Então, mais cedo eles comecem a aprender isso, melhor. Né? O equilíbrio é que é o difícil, né? Porque se também o seu filho quer isso hoje, quer aquilo amanhã, quer o outro amanhã, e um dia que ele vai receber um não, né? Como é que fica? A questão de você saber dizer não, então, né? Ter que dizer não, acho que é o mais difícil. Ele precisa também saber que existem limites, né? Acho que tem um limitador interessante que a nossa cultura não ofereceu, né? A hiperinflação fez com que a gente consumisse dinheiro muito rápido. Gaste rápido, senão seu dinheiro não vale mais nada. Então, a gente aprendeu a gastar rápido o dinheiro, esse era o nosso comando ali, e não a guardar. A gente também não teve que planejar porque a gente não tem inverno rigoroso, por exemplo, né? Inverno rigoroso, se eu não acordar uma hora antes para tirar a neve da frente da minha casa, o ônibus não para ali e meus filhos não vão para a escola. E eu não vou trabalhar. Então eu tenho que me planejar para isso, né? Então aí a fábula da cigarra da formiga funciona e cabe muito bem. Para cá, será que é verdade, né? Se eu faço assim, eu tenho fruta aqui, eu pesco ali, é mais fácil, né, de algum modo. Então a gente também não aprendeu, não precisamos nos planejar no tempo. Se eu coloco isso na perspectiva do jovem, né, de novo, então se a educação ela muda, você pega os chineses que aprenderam com os japoneses, a média da poupança de uma família japonesa é de 20% da renda bruta ao ano. A renda bruta, poupança é igual a investimento. Bruta. Poupança é igual a investimento. Eles estão comprando claro, empresas, terras e etc. Por quê? Porque eles acumularam, né? Cresceram acumulando. Nós acho que estamos crescendo, ainda descobrindo crédito, mas acho que tem um bom desconto aqui, porque para a gente tudo isso é muito novo. O Brasil é um país jovem, né? Muito rápido, na minha opinião. Ainda bem. E eu quero dizer que o nosso tempo chegou ao fim, mas vou dar 30 segundos para cada um dos convidados para as considerações finais. Eu tenho certeza que foi um momento de reflexão para o pai e para a mãe que estão nos vendo, da importância da criança aprender, né, principalmente a consumir, que eu acho que é o principal, e o valor do dinheiro também, né? Saber que o dinheiro tem valor, como ele é conquistado e como ele deve ser gasto. Vera, muito obrigada, o seu recado final. Bom, o que eu tenho a dizer é que eu acho muito importante os pais acompanharem e darem algum tipo de conhecimento em termos de conteúdos, assim, valores no sentido mais filosófico da coisa, e valores monetários, fazer a criança acompanhar. Criança não, mas mais um adolescente, eu acho que ele já pode começar a participar dessa vida financeira da família. Vera 2, seu recado final também. Eu agradeço a participação aqui no programa e quero dizer que é muito importante o planejamento, muito importante a educação financeira, e acho que isso deveria realmente se estender nas escolas como uma matéria mesmo obrigatória. Eu saio daqui convencida que eu tenho que dar mesada para minha filha. Doutor Fabiano, também seu recado final. Eu acho que o recado seria, a gente não consegue poupar sem ter um objetivo claro, um sonho claro, né? Então, eu começo com meus valores, eu coloco meus sonhos claros ali, e aí eu tenho um objetivo, né? E com isso eu consigo ter um esforço de poupança. Se eu coloco um esforço de poupança para um jovem e falo assim, guarde dinheiro para sua aposentadoria, para ele isso não faz sentido. Guarde dinheiro para a balada do final de semana, pode fazer mais sentido. E aí, ele tem que ter o gostinho de guardar hoje, consumir amanhã e saber que poupar é gostoso. Então, ensinem os filhos, né, nesse sentido. Psicologia, né? A terem prazer, né? Que a poupança signifique prazer, para não significar poupança restrição. Que daí ele vai chegar na frente e falar assim, eu poupar para ficar que nem meu pai, que guardou e morreu sem ter nada, sem usufruir da vida, pode fazer muito pouco sentido. Deputado Carlão, também seu recado final. Eu vejo que tudo que for em excesso, você tentar com que ele poupe demais ou que
No inverso, se ele gastar demais, vai ser um problema na vida desse jovem. O que nós temos que dar é medida. Na maneira muito simples, eu acho que a gente tem que ensinar que ele tem uma medida. E o que o Fabiano falou é uma coisa importante. Ver o sonho e a expectativa que aquele garoto tem. Em cima disso, ele vai com certeza construir uma vida muito melhor. E a gente dá o incentivo, né, de forma, vamos dizer assim, racional. Né? A gente tem que deixar um pouco a emoção de papai e mamãe de lado e ser um pouquinho racional às vezes. Mais uma vez eu quero agradecer, Vera, Fabiano, Vera, deputado Carlão Pinhatari, quero agradecer a você, o AL Debate vai ficando por aqui, nós temos um encontro no próximo programa, um grande abraço e até lá.